Olá, tudo bom? Eu sou a Patrícia e esse canal é sobre marketing estratégico, branding e liderança. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre KPIs, Key Performance Indicators, de marketing e de branding. É sempre importante lembrar que tem aqueles KPIs mais genéricos, né? Aquelas métricas que a gente vai olhar no marketing como um todo, e tem aqueles KPIs mais específicos, dependendo do formato de mídia, do objetivo do negócio e do objetivo de branding também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os principais e um pouquinho assim sobre aqueles que de fato são mais específicos, mas a gente pode aprofundar num outro vídeo também, mais especificamente por canal, por mídia e tudo mais. Mas vamos lá. Quando a gente fala de marketing de performance como um todo, né, principalmente marketing digital, eu acho que a gente vai abordar aqui três métricas principais, os três principais KPIs que englobam o todo, e ali aqueles KPIs um pouco mais específicos. O primeiro deles é a taxa de conversão. Por que essa é uma métrica importante? Porque no momento que eu decido fazer um investimento, né, financeiro numa campanha, eu tenho que entender o quanto que ela está me trazendo de resultado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma página no meu site especificamente de árvores de Natal. Estou vendendo árvore de Natal, Natal está chegando, quero me preparar para isso. Qual que é a minha taxa de conversão ali? Como é que eu calculo isso? Bom, a conversion rate, a taxa de conversão, nada mais é do que quantas vendas foram realizadas. Nesse caso, a conversão é a venda. Poderia ser, por exemplo, uma inscrição numa newsletter, mas aqui a gente está falando da venda. Quantas vendas foram de fato realizadas, dividido pela quantidade de pessoas que acessaram aquela página, de visitas naquela página de usuários. Então, quando a gente faz essa relação, a gente tem uma taxa percentual, que é a nossa taxa de conversão, né? Então, vamos lá, vamos trazer um exemplo. Se eu tenho 100 visitantes na minha página e 50 deles realizaram uma compra de uma árvore de Natal ali naquela página, né? Não interessa quantas vendas foram feitas na loja física, por exemplo, eu vou ter ali uma taxa de 50% de conversão. E aí vem a pergunta, esse número é bom? Sim e não. Claro, 50% de taxa de conversão é um número excelente, tá? Quando a gente fala de uma página, quando a gente pensa em métrica de mercado. Mas tudo vai depender de qual é o padrão do teu site, do teu negócio, do volume que foi comprado. Então, tem uma série de coisas aí, né? Quanto que foi pago ali por esse tráfego dentro do site, né? Uma série de coisas que devem ser olhadas, analisadas, para que a gente entenda de fato se essa taxa de conversão é boa ou não. E aí entra uma segunda métrica, que é o custo de aquisição, tá? O que isso quer dizer? Quanto que me custou a aquisição de um cliente, né? Eu consegui trazer aquela pessoa para dentro da minha marca como cliente que comprou meu serviço ou meu produto. E aí, como que eu calculo isso? Bom, numa forma prática, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma campanha de Dia das Mães e meu investimento nessa campanha, que tem o objetivo de conversão, é uma campanha de venda. O meu investimento nessa campanha, na minha mídia, no meu plano de mídia, vai ser de 100 mil reais, tá? No momento que eu fiz essa campanha, fiz esse investimento de 100 mil reais. E aí, eu tive 1.000 pessoas que foram lá, viram minha campanha e compraram. O que isso quer dizer? Que o meu custo de aquisição é 100, né? Então, assim, eu consegui investir 100 mil, eu trouxe 1.000 pessoas para dentro da minha loja. Isso quer dizer que eu atingi aí um custo de aquisição de 100 por cliente. E aí vem de novo a pergunta, 100 é um bom custo de aquisição de cliente? Depende. Depende do quê? Quanto, de fato, esse cliente gastou? Qual é o ticket médio, né? Quanto que em média esses clientes gastaram na minha loja? Ah, foi 500 reais. Bom, se ele gastou 500 reais e meu custo de aquisição foi 100, tá saudável, tá super positivo. Mas claro que a gente pode colocar outras coisas nessa conta, né? Então, eu não tô cobrando aqui o custo de taxa da agência, ou o meu custo como profissional que tô tomando conta desse investimento, ou quanto custa para produzir aquele produto de fato, a logística da entrega, né? A hospedagem do meu e-commerce, né? Na nuvem. Então, tudo isso são coisas que vão compor um custo. Mas quando a gente está falando de um custo de aquisição, especificamente de uma campanha, é basicamente isso. Eu investi 100 mil na campanha, eu compraram ali aquele volume de 1.000 clientes, então meu custo de aquisição foi 100. Essa é a conta, né, na prática. Mas tudo, claro, vai sempre depender de outras variáveis, como eu comentei. Então, assim, se eu tenho uma taxa de conversão
de 50%, esse número é excelente. Ainda mais se meu custo por aquisição foi positivo, como esse que a gente viu agora, né? Então, assim, super saudável, uma campanha que tá performando bem, tá tudo certo. Bom, daí vem uma terceira métrica que é importante para o marketing de performance como um todo, que é o ROI, que é o retorno do investimento, Return on Investment. O que isso quer dizer? Qual que é o retorno que eu tive de fato no investimento que eu fiz? Então, a gente viu que o custo de aquisição, por exemplo, foi de R$100, né? Eu consegui ali ter uma taxa de conversão de 50%, mas o meu retorno do investimento, quanto que foi? Se eu fui lá e investi 100 mil na campanha e entrou para mim de volta em receita 100 mil, o ROI é tipo elas por elas, né? Zerou, não ficou nem negativo, nem positivo, eu recuperei o que eu investi. Agora, não, eu investi 100 mil, mas trouxe 200 mil. Ó, excelente, né? Eu zerei e ainda ganhei 100 mil em cima. Por que é importante ver o retorno do investimento, né? Pra gente entender de fato se aquele investimento tá valendo a pena. E aí, claro, é importante destacar que eu tô falando de uma campanha de marketing de performance voltada, né, para uma mídia de conversão. Quando eu falo de branding, por exemplo, uma campanha institucional no intervalo do Jornal Nacional, aquele comercial super emocional de final de ano e tal, qual que é o meu objetivo com ele? É uma construção de marca. Eu vou ter o retorno exatamente do que eu investi naquele momento? Não, eu nem devo esperar por isso. Por quê? Porque performance funciona diferente de construção de marca, que é algo mais de médio e longo prazo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma loja hoje, tá? Uma loja nova, lancei, comecei a fazer mídia de performance. Tô investindo ali, nesse mês, um valor X e tô vendo o resultado. Se eu parar de investir no mês que vem, o meu resultado vai parar de vir. Aí eu te pergunto, se a Coca-Cola não fizer nenhuma campanha institucional nos próximos meses, ela vai parar de vender? Não, ela não vai parar de vender. Porque a marca já foi construída, esse investimento já foi feito, né? Eles reforçam isso a cada ano numa campanha de Natal, super ali de awareness de marca, né? Conexão emocional. Então eles não precisam se preocupar com isso. Agora, se eu lançar, sei lá, Pop Cola, né? Nova marca de refrigerante cola, para concorrer com a Coca-Cola, e eu lançar ela hoje, se eu parar de fazer mídia semana que vem, eu paro de vender semana que vem. Não é uma constante. Eu preciso fazer muito investimento de awareness ano após ano para que as pessoas me conheçam, ou eu vou fazer um grande buzz para que eu seja reconhecido e eu não preciso então ficar investindo nisso. Então, assim, algumas marcas são sucesso nesse sentido. A gente vê o Nubank, por exemplo, que em pouco tempo conquistou ali uma força de marca que traz o resultado que eles precisam, independente de estarem investindo mais ou menos em mídia hoje. Mas essas são exceções, né? Até porque foi um modelo de negócio inovador que deu muito certo para o público brasileiro, né? Então a gente tem que entender qual é a necessidade em cada momento. Então essas 3 métricas são aquelas métricas base, né? Para começar a brincar. E aí tem uma quarta métrica que ela acaba permeando muitas frentes de mídia, que é o CTR, que é o Click-Through Rate, que é a tua taxa de cliques. Por que ela permeia muitas mídias? Porque o CTR, ele traz ali a taxa de cliques versus aquela ação esperada. Então, eu vou dar um exemplo. Eu criei uma landing page de árvore de Natal, específica para vender árvore de Natal. Se eu levar 100 pessoas para aquela página e 10 pessoas clicarem no meu link ali para comprar, eu tenho um CTR de 10%, né? Então, 10% das pessoas que chegaram na página clicaram. Esse é um CTR bom? Depende. Ele é um CTR bom, pensando em média 10%, poxa, tá bacana. É um público qualificado, né? Mas, por outro lado, vamos supor que eu vou fazer um teste AB. Tem a página A e a página B. E na página A eu tenho esses 10% de click-through rate, né, de CTR, e na outra minha taxa de clique é 5%. A de 10% é melhor do que a de 5%? Em CTR, sim. Se meu único critério para esse teste é CTR, eu vou manter a página que o CTR é 10% e tá tudo certo. Porém, vamos supor que a de 5% é menor, né? A taxa de cliques é menor, mas essa galera que clicou, 100% comprou. Na outra, 1% comprou. Muitas clicaram, mas 1% comprou. Aí eu volto lá pro ROI, pro custo de aquisição de cliente, pra minha taxa de conversão e penso, eu vou seguir com a página que tem 10% de CTR ou com a que tem 5% de CTR? Qual que é o meu objetivo aqui? Se o meu objetivo é venda, esquece a taxa de clique e foca na taxa de conversão.
Mas, Patrícia, por que a taxa de conversão é melhor na página que tem menos cliques? Provavelmente porque tu conseguiu atrair pessoas mais qualificadas, que tenham mais fit com o perfil da tua marca, que daqui a pouco tem mais condição para adquirir aquele produto ou serviço, então elas são mais qualificadas para de fato converter, né? As outras se interessam, mas só uma parte compra. Eu acho que um exemplo bom disso é quando aparece para mim uma marca de luxo, uma super marca de luxo que eu acho muito legal, interessante, acompanho. Mas eu não vou comprar, eu não sou o público. Mas o anúncio vem, ele é bonito, é interessante, ele é atrativo, eu sou da área de marketing, eu vou lá e clico. Sucesso de cliques esse anúncio. Mas eu sou o público? Não, eu vou clicar, vou olhar a campanha, vou sair da página e acabou ali. Agora, se eles conseguem segmentar adequadamente para aquele público, né, que de fato tem condição de fazer aquela compra, o público-alvo da empresa, só vai clicar quem vai comprar, ou pelo menos a tendência é essa. Então isso é um ponto importante também quando a gente fala em métricas, é entender o cenário, entender o contexto como um todo. Por que clique é interessante também? Porque, por exemplo, quando eu envio um e-mail, marketing, eu tenho que analisar quantas pessoas receberam meu e-mail. Então, assim, por exemplo, eu enviei para 100 pessoas. As 100 pessoas vão receber meu e-mail? Não. Por quê? Porque pode ser que o fulano esteja com o e-mail desatualizado no meu banco de dados. Pode ser que a pessoa esteja com a memória lotada ali do e-mail, não consegue receber mais e-mail. Então, vamos supor que dos 100, 98 receber. A gente já tem o que a gente chama de delivery rate, né, que é a taxa de entrega de 98%. É isso, já perdi 2. Aí, eu tenho a taxa de abertura, que é uma métrica super importante para e-mail marketing. Desses 98 que receberam, quantos abriram? Vamos supor que eu tenho uma taxa de abertura de 50%. Bom, já caiu significativamente. E aí agora quantos clicaram de fato? Desses aí, 10% só clicou. Tá, 10% clicaram. E quantos de fato converteram ou cumpriram uma ação ali que era uma expectativa? Uma inscrição num webinar, um trial de um serviço, um produto especificamente. Então a gente vai afunilando, né, cada uma dessas métricas de acordo com cada mídia. Então o clique vai ser importante também pro caso do e-mail marketing. E aí a gente tem outras taxas mais específicas, como por exemplo uma taxa de visualização. Fiz uma campanha no YouTube, é uma campanha de awareness, eu tô trazendo aqui um vídeo institucional. Eu consegui ver ali que a minha taxa de visualização é de 60%. Poxa, excelente, tá muito bom, é isso aí. Não, eu coloquei aquele bumper ad, sabe? Que é aquele anúncio de 5 segundos ali do YouTube que muita gente pula e tal. Qual é a minha taxa de visualização? Ela já vai cair ali para 5%. Então a gente vai acompanhando essas métricas de acordo ali com a mídia. E aí a gente tem outras métricas importantes, né? E aí eu vou falar, por exemplo, do CPC, que é o custo por clique, que aí já vai mais para uma linha ali de Google Ads, por exemplo. Então eu entro num leilão de compra de palavra-chave, né? Vamos supor que eu queira comprar a palavra televisão 55 polegadas, eu comprei a palavra, a pessoa viu meu anúncio, clicou, né? Então, assim, quanto que eu paguei por aquele clique? Sei lá, R$1. Ok, ele converteu, não converteu? Será que eu estou exibindo para o público qualificado ou não? Então, é uma taxa importante também. Quando a gente fala de site, a gente tem, por exemplo, o volume de tráfego, é uma métrica importante. A gente tem a taxa de abandono, né, que é o bounce rate, que a gente chama, que é a taxa de rejeição, que é quando a pessoa clica no link, entra no site, dá uma olhada, sai rapidinho, nem contabiliza a visita, né? Então, a gente teve ali um abandono, né? Vamos supor, sei lá, das 10 pessoas que entraram no meu site, 5 nem contabilizaram uma visita de tão, né, rápido que foi. Às vezes clicou por engano, por exemplo, no anúncio. Aí eu tenho um bounce rate de 50%. Então, tem diversas taxas que podem ser interessantes, né? Métricas que podem ser interessantes e devem ser acompanhadas de acordo com cada mídia. Quando a gente entra no universo das redes sociais, daí já entram outras frentes. Por exemplo, tá? Se eu tô com um olhar mais de performance, eu vou analisar o meu volume de seguidores? É interessante, né? Uma métrica ali de vaidade que a gente chama. Tem mais seguidores que o meu concorrente, é importante e tal. Mas adianta eu estar ali com 20 mil seguidores se o Instagram não tá entregando de fato o meu conteúdo, se o Instagram não tá de fato puxando seguidores novos para mim que sejam interessantes, porque a minha campanha não tá bem segmentada. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho lá 60 mil seguidores, sendo que 10% deles nem aparece mais para eles o meu conteúdo no feed, porque não é interessante, eles não engajam, não se interessam. Então, é uma métrica que acaba sendo só de vaidade mesmo.
Porém, a taxa de engajamento, que é isso que eu comentei agora, já entra num outro patamar. E aí, o que compõe essa taxa de engajamento? Pode ser salvar uma publicação, compartilhar, comentar, né? São todas aquelas interações, né? Como dar um like, que acabam gerando uma troca com aquele conteúdo e demonstram o interesse e o engajamento. Quando a gente está falando, por exemplo, de awareness, talvez seja mais interessante do que eu ter um engajamento, é eu ter um alcance grande. Eu quero chegar no maior número de pessoas. Eu lancei a Pop Cola hoje, eu quero que todo mundo saiba que ela existe, eu vou botar uma grana para fazer um Reels super legal, super interessante, atraindo as pessoas para conhecer meu produto. E eu quero que tenha um alcance ali de 5 milhões por dia. Quero botar para muita gente ver. É uma métrica também que está ali dentro do contexto de redes sociais. Daí a gente vai para um outro caminho, que é o caminho do branding, que, como eu comentei antes, o branding é médio e longo prazo. Então, muitas vezes, a forma de medir acaba indo por um caminho mais de pesquisa mesmo. E aí, uma das métricas que é super importante hoje é o Net Promote Score. O que isso quer dizer, né? É um score de promoção. Ele vai te ajudar a identificar quem são os promotores da tua marca, quem são os neutros e quem são os detratores. O que isso quer dizer? A marca vai te perguntar: Patrícia, de 0 a 10, quanto que você recomenda a Pop Cola para um vizinho, para um amigo, para um colega, para um sócio? Ah, tomei, achei interessante, mas assim, prefiro continuar tomando Coca-Cola, então dou nota 5. Aí a gente vai entender se a Patrícia é uma detratora, uma promotora, ou se ela é neutra, né? Se pra ela, tipo assim, tanto faz, não vou recomendar, não me ocorreria e pronto, tá? Se a Patrícia é uma promotora, poxa, que legal, ela é uma pessoa que, né, gosta da empresa e recomenda. Então, o que é mais fácil tu recomendar? Uma marca conhecida, com reputação, que tu sabe que tem uma garantia, que tu não vai recomendar e teu amigo vai ter um problema com a marca, ou uma marca que tu não tem garantia nenhuma. Tu não sabe se vai dar bom, tu recém começou a usar o produto, não vai recomendar. Então, o Net Promote Score, ele mostra muito do serviço da empresa, da qualidade do produto, da reputação da marca. Então, por exemplo, se eu vou lá, uma televisão da Samsung, top de linha, adorei, o meu vizinho pergunta: Patrícia, tu me recomenda essa televisão? Eu vou dizer: claro, recomendo. Se ele tiver um problema daqui 3 meses com aquele produto, aquilo é uma exceção, né? Eu não vou me sentir mal, meu Deus, eu fiz uma recomendação. Claro que não, a marca tem uma reputação, né? Já não é a primeira TV da marca que eu tenho, eu sei o quanto que ela é durável, eu sei que tem uma garantia de 1 ano, então assim, deu problema em 3 meses, mas ele vai ser coberto pela empresa. Então, tudo isso são coisas que a gente leva em consideração. Daí tem uma segunda métrica, que é um pouquinho mais difícil de medir, que é o Share of Voice, que é o compartilhamento da voz, né? O quanto que a tua marca tá na boca do povo ali, né? O quanto que o cliente, potencial cliente, o público tá de fato trazendo a tua marca, né, para as rodas de conversa. Hoje em dia tá um pouquinho mais fácil de mensurar, porque a gente pode usar as próprias redes sociais para analisar o Share of Voice, né? Então, por exemplo, eu não tenho necessariamente como saber se a Patrícia falou da Samsung hoje, mas eu posso fazer uma pesquisa perguntando: e aí, Patrícia, que marca de televisão você recomendaria? E aí entender se tá na minha boca ou não. E aí já é diferente de perguntar o quanto que eu recomendaria ou não aquela marca. Não, eu chego neutra e pergunto que marca a Patrícia recomendaria. No momento que eu digo uma empresa, é que ela tá na boca, né? Eu tô compartilhando, então começa a ter essa visão de share of voice. Com as redes sociais ficou muito mais fácil. Então, por exemplo, quantos tweets existem das pessoas falando sobre Netflix? São muitos. Então a Netflix tá ali, tá na boca das pessoas. As pessoas sabem quem é a Netflix. E elas vão compartilhando e compartilhando e compartilhando, criando hashtags e por aí vai. Então, o share of voice é cada vez mais importante, né? Pra gente conseguir identificar a relevância da marca pro público-alvo e para outros públicos também, né? Porque isso é um ponto interessante também. Algumas marcas, elas têm um público que consome e elas têm aqueles chamados brand lovers, né? Que às vezes são públicos que não consomem, mas gostariam de consumir, que seguem, que admiram a marca. E é uma métrica interessante também. E aí, nessa linha de pesquisa, né, a gente pode identificar antigas métricas como, por exemplo, top of mind, né? Então, assim, se você pensa numa empresa de guitarras, qual você pensa? Eu não toco guitarra, mas eu sei que a Tajima é uma marca famosa. Eu posso falar essa marca porque me veio na mente, né? E aí a gente consegue ver a força das marcas. Ou, por exemplo, eu posso perguntar assim, quando pensa numa marca de carro, qual que te vem à mente? Carros esportivos de corrida.
Eu não sou uma especialista no assunto, não tenho interesse nenhum, mas eu posso lembrar ali da Lamborghini, por exemplo, porque é uma marca famosa, conhecida. E por aí vai, assim, isso serve para muitas coisas. Então, tem empresas que acabam ganhando esse top of mind, né? Porque elas são muito lembradas. E às vezes é por uma questão super pontual, específica, que nem tem a ver com, de fato, o consumo, mas isso mede a força da marca, né? Isso pro branding é importante, né? Então, assim, quando a gente pensa em certas coisas, e aí eu acho que vale trazer até um case interessante, né? Que quem é dos anos 90 vai lembrar, mas tinha um comercial que dizia: por exemplo, essa ferramenta é boa, mas não é assim uma Brastemp. Essa roupa é boa, mas não é assim uma Brastemp. Então meio que virou um termo que não é só para máquinas de lavar ou produtos que costumam ser da marca Brastemp, né? Não, as pessoas usavam essa expressão que veio de um comercial para qualquer produto. Então assim, é bom, mas não é uma Brastemp. Então é uma marca que caiu na boca do povo justamente por isso. Tem um outro case legal que é a da Bombril, né? O pessoal diz assim, Bombril, 1001 utilidades. Aí começaram a brincar com isso, a fulana que nem Bombril, tem 1001 utilidades. Até que quando veio o sinal digital de TV, a Bombril fez uma comunicação dizendo, gente, com o sinal digital, o uso do Bombril na antena não é mais útil, não é compatível. Então, a gente deixa de ter 1001 utilidades para ter 1000 utilidades. E é muito engraçado, porque aquilo ali pega um público que não tá preocupado com esponjas de aço na prática, né? Mas as pessoas usavam esponja de aço na ponta da antena. Quando veio a antena digital, aquilo deixou de ser relevante e eles fizeram uma brincadeira com isso. Então, somente uma marca muito consolidada que pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, são pequenas ações, às vezes, que vão trazendo esse movimento. Por exemplo, não é essa Coca-Cola toda, né? E coisas assim. Então, tem marcas que chegam, de fato, num lugar que permite que elas façam esse tipo de abordagem. Então, essas são as métricas, né, que são as mais importantes quando a gente pensa em marketing, num aspecto geral, e branding, mas a gente viu que tem métricas mais específicas para cada frente, para cada canal de marketing, isso é um ponto importante também. E aí, claro, a gente também tem aquelas métricas que vai depender da ferramenta que a gente está utilizando. Então, por exemplo, o Google Analytics é uma ferramenta que permite analisar uma porção de métricas diferentes. E aí a gente pode aprofundar isso em outros vídeos, né? Então, se você quiser ver mais sobre métricas de marketing específica de canais, comenta aqui que a gente faz um vídeo sobre isso. E se quiser saber mais sobre marketing e branding, acompanhe os vídeos do canal, segue, se inscreve para poder compartilhar um pouco mais desse tema com vocês. Todas as métricas são importantes, elas devem ser acompanhadas e elas são, de fato, o que mede o sucesso do negócio, né? O sucesso do esforço que está sendo feito ali numa campanha de marketing, seja da sua empresa, seja da empresa para onde você trabalha. É isso aí, boa sorte nas suas campanhas, obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!